Você entenderá agora de uma vez por todas o que é a revisão da vida toda, de uma forma simples, objetiva e sem precisar de nenhum conhecimento prévio. Neste vídeo apresentarei o que realmente interessa, para que você não precise ficar vendo vários e vários vídeos e que no final fique ainda mais confuso. Fique comigo até o final, que eu vou te falar a realidade que você definitivamente precisa saber. Olá, eu sou o Liam. Espero que esteja bem. O objetivo deste vídeo é que você, independente de conhecimento prévio, consiga entender bem sobre a revisão da vida toda. Para isso, preciso explicar os seguintes pontos: o que é a revisão da vida toda, quando e como iniciou essa história, quem teria esse direito, para quais benefícios valem, os efeitos financeiros, informação sobre suspensão, se ainda existe esperança para ter esse direito e a minha opinião sobre isso tudo. Primeiramente, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda nada mais é que um tipo de revisão na forma em que é feito o cálculo do benefício previdenciário, para que nesse cálculo sejam incluídas todas as contribuições feitas pelo segurado do INSS, inclusive as contribuições anteriores a julho de 1994, que foi justamente quando houve a transição da moeda Cruzeiro Real para a moeda real, que é a que temos até hoje. Você deve estar se perguntando: e como é feito esse cálculo do benefício? Se houve a contribuição em outras moedas antes do real, não seria mais justo essas contribuições entrarem no cálculo? É isso que vamos entender. Quando e como iniciou essa história? Tudo começou em 26 de novembro de 1999, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 9.876, que altera outras duas leis que tratam de previdência, que são as leis 8.212 e 8.213. Dentre outras alterações, foi mudada a forma como era feito o cálculo do salário de benefício. Antes dessa Lei 9.876, o cálculo era feito calculando-se a média aritmética simples dos últimos 36 meses de contribuição. Após a lei, o cálculo passou a levar em consideração a média aritmética simples de 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo a partir de 1º de julho de 1994. Aqui você já pode perceber que quem tinha feito contribuições altas antes de 1º de julho de 94 ficou prejudicado, pois essas contribuições passaram a não contar. Mas você deve estar se perguntando: se a lei é de 1999, por que agora estão falando tanto deste assunto? Isso se deve ao fato de que a revisão da vida toda só ficou amplamente conhecida apenas em 1º de dezembro de 2022, quando o STF julgou o recurso extraordinário 12.76977. Nesta decisão, o STF confirmou uma decisão favorável de 2019, dada pelo STJ a favor da revisão da vida toda. Agora que você já sabe quando e como começou a revisão da vida toda, agora vai saber quem teria direito a essa revisão. E para ter direito a essa revisão, você deve preencher os seguintes requisitos: precisa ter contribuições anteriores a julho de 94, tem que estar recebendo o benefício há menos de 10 anos, que é o chamado prazo decadencial. O benefício deve ter sido calculado pelas regras anteriores à última reforma da Previdência, que foi em 2019, através da Emenda Constitucional número 103, e a data de início do benefício tem que estar entre 29 de novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019. Você tem que cumprir esses 4 requisitos. Se por acaso não cumprir pelo menos um requisito, então não terá direito. E esses são os benefícios que podem ser revisados. Temos todos os tipos de aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição, a especial, da pessoa com deficiência e por invalidez, e a pensão por morte. Esse último poucos sabem, a maioria das pessoas pensa que vale apenas para a aposentadoria. Caso o segurado falecido pudesse ter solicitado a revisão da vida toda, mas não o fez, então os dependentes podem fazer essa solicitação na pensão por morte. Isso porque será recalculada a aposentadoria original que serviu de base para a concessão da pensão, resultando em um valor maior de pensão. Agora você saberá quais os efeitos financeiros da revisão da vida toda. Você viu anteriormente nos requisitos que o prazo decadencial para pedir a revisão é de 10 anos, mas aqui nós temos o prazo prescricional, e esse prazo é de 5 anos, ou seja, caso a revisão seja concedida,
você receberá os valores retroativos de até 5 anos. Por exemplo, se você preenche os requisitos da revisão e está há 7 anos recebendo o benefício, caso a revisão seja concedida, você receberá apenas os valores referentes aos últimos 5 anos, e não do período total, que seriam os 7 anos. Outro detalhe que vale a pena saber é que você deve, de antemão, calcular esses valores, pois a depender do valor, você pode querer dar entrada no Juizado Especial Federal ou na Justiça Federal Comum. E por que essa diferença? Porque no Juizado Especial Federal, você só pode receber no máximo 60 salários mínimos, em termos de valores retroativos, que são pagos através de RPV, que significa requisição de pequenos valores. E na Justiça Federal Comum, você pode receber acima de 60 salários mínimos, que podem ser recebidos por RPV ou através de precatórios. Contudo, a diferença não é apenas essa. No juizado especial, o processo judicial termina muito mais rápido que o da Justiça Comum. Além disso, o prazo de recebimento do RPV no juizado é de apenas 60 dias, enquanto que na Justiça Comum o pagamento de um precatório pode demorar anos, infelizmente. E para saber se vale a pena entrar no juizado especial ou na Justiça Comum, ou mesmo se vale a pena pedir a revisão da vida toda, você deve fazer os cálculos de quanto ficará a renda mensal do seu benefício e quais os valores retroativos. Esse cálculo, normalmente, quem faz é o seu advogado. E sim, todos os trâmites dos processos relacionados ao tema foram suspensos pelo ministro relator, o Alexandre de Moraes, em 28 de julho de 2023, até que haja decisão definitiva do STF. Além disso, no dia 15 de agosto de 2023, o ministro Cristiano Zanin sugeriu devolver o processo ao STJ, alegando que a decisão dada como favorável pelo STJ estava viciada quanto à forma, pois deveria ter sido julgada por uma corte especial. Depois disso, no dia 26 de agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes solicitou que o julgamento, até o momento em ambiente virtual, deveria ser realizado debate presencial entre os ministros, para ter uma discussão mais aprofundada e também devido à complexidade do caso. No entanto, no dia 14 de setembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes cancelou o pedido de julgamento presencial e agora o processo voltou para o julgamento virtual, provavelmente para concluir o julgamento de forma mais rápida. Agora, antes de seguirmos, para você ter acesso a mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e curta o vídeo para sabermos se está gostando. Se tiver algum amigo ou conhecido que possa se interessar, compartilhe o vídeo com ele. E não deixe de comentar, que estarei respondendo na medida do possível. Vamos adiante. Neste ano de 2024, o governo federal estimou que o impacto financeiro da revisão da vida toda seria de 480 bilhões de reais aos cofres públicos, que isso poderia ameaçar a integridade do sistema previdenciário, ou seja, que o custo é tão grande que poderia o governo não ter dinheiro suficiente para pagar os benefícios previdenciários no geral. Então, só por esse fato, já corre um grande risco de o STF ou o STJ barrarem a revisão da vida toda. Apesar disso, vamos supor que a revisão seja favorável aos segurados. Você já ouviu falar no fator previdenciário? O fator previdenciário é uma fórmula que reduz ou aumenta o valor da aposentadoria. Essa fórmula tem como base a idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Quanto menor a idade, menor o tempo de contribuição e maior a expectativa de vida, mais o fator previdenciário diminui o valor do benefício. Mas por que eu expliquei isso? Porque no dia 21 de março de 2024, o STF julgou duas ações que questionavam a Lei 9.876, exatamente a lei que já mencionamos aqui, que deu início a essa história da revisão da vida toda. Na ocasião, o STF decidiu que o fator previdenciário é de aplicação obrigatória, inclusive obrigatória nas ações de revisão da vida toda. Ou seja, mesmo com a revisão da vida toda aumentando o salário de benefício, esse salário de benefício poderá ter o valor reduzido pela aplicação do fator previdenciário. Não acontecerá em todos os casos, mas depende da idade, do tempo de contribuição e da expectativa de vida. Porém, é mais um fator que prejudica quem está buscando um valor justo de benefício. Para saber se
continuará compensando ou não, você deve falar com seu advogado. Vale ressaltar que no Juizado Especial Federal não é obrigatório ser representado por advogado, em causas de até 60 salários mínimos, ou seja, você pode dar entrada sozinho nesses casos. No entanto, é bastante recomendável ser acompanhado por um advogado, tendo em vista a complexidade do assunto. Existem advogados especializados nesse tema. E agora uma notícia quentinha que saiu há pouco foi que o julgamento final da revisão da vida toda foi agendada para ser votada entre os dias 20 a 27 deste mês de setembro de 2024. Vamos torcer para que a justiça seja feita para os aposentados e pensionistas. O que eu desejo é que a revisão da vida toda seja aprovada e sem aplicação de fator previdenciário. Nada mais justo que a justiça reconheça o direito de quem trabalhou e contribuiu com altos valores antes de julho de 94 e que esses valores contem para o cálculo de benefício, para que o valor desse benefício seja recompensador e você possa usufruir da vida com mais qualidade. Ou, se não for possível realizar a revisão da vida toda, o mais justo seria devolver os valores descontados antes de 94, atualizados, já que não entrariam no cálculo do benefício. Nessa hipótese, se esses valores não forem devolvidos, poderia caracterizar enriquecimento ilícito por parte do Estado. Em relação ao conteúdo jurídico, não há dúvidas de que os segurados têm direito à revisão da vida toda, mas está muito claro para mim que essa questão já descambou para um viés político e econômico, e por esse motivo estão buscando subterfúgios para que esse direito não seja reconhecido. Mesmo assim, se fosse eu, se ainda não tivesse feito, daria logo entrada na revisão da vida toda. Agora mesmo, sabe por quê? Porque pode ser que na decisão final o STF determine que quem deu entrada até a data da decisão terá o pedido analisado e que a partir da decisão ninguém mais pode pedir a revisão. Então, por garantia, daria entrada enquanto ainda pode. Não esqueça de ler a descrição do vídeo e o comentário fixado, pois pode ser útil para você e você estará me ajudando a continuar produzindo mais conteúdo de valor. Muito obrigado e até mais.